Fala jovens, beleza? Então, aqui vão os videozinhos pro provão, tá? O vídeo vai estar separado mais ou menos assim, acho que tem uns 4, 5 exercícios de gravitação daquele material extra que foi postado para vocês, que eu postei para vocês no Class faz, sei lá, mês passado ainda, metade do segundo bimestre. E alguns exercícios, a grande maioria de trabalho e energia, tá? São exercícios que eu passei para vocês fazerem em sala, alguns importantes que é bom dar uma revisada, alguns com erro de digitação que alguns fizeram, então acho legal já resolver aqui para vocês. E os que a gente fazia na sexta-feira, que a gente acabou tendo aquele probleminha, certo? Então, vamos lá, vamos começar porque pronto, vai dividir o vídeo em duas partes. Esse aqui está no material de gravitação, tá? Depois da explicação naquelas páginas que são azuis, mais clarinhas. E diz o seguinte, só ajeitar aqui essa fiarada, pronto. Considerando que a gravidade na superfície terrestre é igual a 10 metros por segundo quadrado, determine a aceleração da gravidade a uma altitude igual ao raio terrestre. Bom, o que eu vou fazer aqui? Nesse primeiro exercício eu vou demonstrar para vocês a equação, como que a gente resolve, por que a gente resolve assim. Depois eu só vou usar ela durante o vídeo inteiro. Temos um planeta, vou pintar um planeta aqui, planeta laranjado, e temos uma massa em cima desse planeta, certo? Se eu perguntar para vocês que forças que agem nessa massa, se ela estiver paradinha, vocês vão falar que é peso e normal. Beleza, é peso normal mesmo, mas aqui eu estou preocupado com a força peso só, tá? Então existe aqui a força peso para baixo. Só que discutimos isso no bimestre passado. Essa força peso é igual à força gravitacional, da lei da gravitação universal. Se eu chamar esse planeta de massa 2 e esse objeto de massa 1, vou fazer o contrário, né? Massa 1 para o planeta e massa 2 para esse objeto, peso é massa vezes gravidade. Massa 2 vezes a gravidade. Força gravitacional é uma constante, a massa 1 vezes a massa 2, dividido pela distância entre eles. E qual que é a distância entre eles aqui? A distância entre eles é o raio desse planeta, tá? Aqui eu fiz para o lado, né, para não bagunçar o desenho, mas é o raio, é a distância do centro até o centro. Então, o raio ao quadrado. Lembrando que a fórmula da gravitação universal é Gzão, m1, m2 sobre a distância ao quadrado. Aqui eu vou simplificar, massa 2 com massa 2, e aí a gente chega nessa situação que a gravidade de um planeta é igual a G, m desse planeta, tá? Eu vou chamar de m1 aqui, dividido pelo raio ao quadrado, que na verdade eu vou voltar para a distância ao quadrado. Por que eu vou voltar para a distância ao quadrado? Porque eu quero uma equação mais genérica, mais geral. Para esse exercício que eu estou fazendo, seria r quadrado. Agora, ele fala o que acontece se ele tiver uma altitude igual ao raio terrestre. Para esta situação, a gravidade do nosso exercício vale 10, a constante, não precisa substituir, a massa do planeta também não precisa substituir, e a distância era o raio ao quadrado, certo? Que é a situação inicial. Se eu elevo esse objeto, vou colocar aqui do lado, tá? Para uma outra distância, só que agora uma distância de 2 r's, aqui assim, ó, do centro, 2 r's. Qual vai ser essa aceleração da gravidade? Então eu vou parar esse negócio que tá branco aqui, vou deixar ele quieto, tá? E vou montar de novo a equação de azul. Então, vou partir dessa vermelha aqui que já está pronta. A gravidade é igual a constante, a massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado. A gravidade, a massa do planeta, a distância que esse planeta está agora é 2 r's. Então, 2 r's, tudo isso ao quadrado. Então, a gravidade é igual a Gzão, massa do planeta, 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado, R ao quadrado. Só que isso aqui, ó,
está aqui embaixo e vale 10. Então, eu posso falar que a gravidade nessa segunda situação, G2, é igual a esse negócio que vale 10 dividido por 4. Então, a resposta deste exercício, tá? Eu também não estou falando que vai ser esse tipo de foco do provão, mas é o seguinte: se eu dobrar a distância, a gravidade cai 4 vezes, porque tem um quadrado na fórmula. Já falei isso para vocês, falo isso para vocês desde o 9º ano. Se tem um quadrado na fórmula, é lá que ele vai perguntar para vocês o que está acontecendo. Essa fórmula vermelha eu vou usar ainda mais na resolução dos próximos exercícios, então eu vou partir dela. Professor, posso dividir 10 por 4? Pode. Vai dar 2,5, né? É? Não. 10 dividido por 4? É 2,5, tá certo. Tá, mas eu vou deixar assim mesmo. Próximo exercício do Bom Jesus. Um satélite artificial descreve uma órbita circular de altura igual ao raio da Terra. Considerando a aceleração da gravidade na sua superfície igual a 10 metros por segundo, calcule a velocidade do satélite. E aqui ele passou o raio da Terra, tá? Então a gente vai ter que fazer as continhas aqui. Bom, o que a gente precisa saber aqui, ó? O satélite artificial tem órbita na raio da Terra, calcula a aceleração da gravidade. Ele quer a aceleração da gravidade. Esse exercício aqui, gente, ele tá faltando informação. Por quê que tá faltando informação? Porque ele não passou a massa da Terra, nem a constante. Então, a gente vai considerar que para calcular essa velocidade, né? Porque como que eu vou calcular a velocidade disso? Eu tenho o planeta aqui, de novo. Eu tenho ao redor desse planeta um objeto em órbita. Aqui, tá? Que é essa bolotinha em órbita aqui, girando ao redor desse planeta. A distância é 2 vezes o raio da Terra. A gente acabou de fazer no outro e descobriu se eu dobro a distância, né, a gravidade cai 4 vezes. Se na superfície vale 10, a gente sabe que a aceleração para esse objeto que está aqui em cima, tá? A aceleração desse objeto para cá, para o centro, né, a gravidade que ele vai estar percebendo é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Isso eu já sei. Agora, eu falei que faltava informação porque você poderia calcular essa gravidade usando o raio da Terra, a massa da Terra, aquela equação vermelha. Mas como a gente já fez o outro, a gente pode partir, tá? A gente poderia fazer aquele exercício anterior dentro desse aqui também, tá? Agora, como que eu faço para calcular a velocidade do satélite? Aí é o seguinte, vocês vão ter que lembrar da fórmula de centrípeta. A força resultante centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Lembrando que isso aqui é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que puxa para o centro. Olha aqui, ó. É a gravidade. Então, a aceleração centrípeta é v² sobre r. A aceleração centrípeta é a gravidade, que eu sei que vale 2,5. A velocidade eu quero e o raio 6.400 quilômetros. Vou ter que transformar para metros, tá? 6,4 vezes 10 a, ó. 6.400 quilômetros é 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros. Multiplico por 1.000 para virar metros. 6,4 vezes 10 a sexta metros. Tá? Multiplico cruzado agora. Vai ficar assim, ó. Vou pegar meu calculador aqui maroto. 6,4 vezes 2,5 dá 16. 16 vezes 10 a sexta igual a v². O que eu faço agora? Raiz de um lado, raiz de outro. Raiz de v², v, né? Raiz de 16, 4.
Raiz de 10 à sexta, 10 à terceira metros por segundo. Então essa é a velocidade desse satélite para orbitar ao redor da Terra, tá? Professor, tem outro caminho? Tem, se ele passasse a constante gravitacional, que é o Gzão. E se ele passasse o valor da massa da Terra, você poderia jogar aqui nessa equação aqui e resolver. E aí achar a gravidade da Terra e aí continuar fazendo o que eu fiz na segunda parte do exercício, tá? Mas como a gente já tinha acabado, né? Já tinha feito isso aqui agora há pouco, então vamos aproveitar. Certo? Questão 10. Você vê que tem várias questões que abordam do mesmo problema. Tá? Do mesmo jeito, o mesmo problema. Da VUNESP. Aqui já não é mais da parte das folhinhas azuisinhas, tá? Da parte das folhas brancas do material. Um satélite artificial descreve uma órbita, deixa eu dar uma olhada aqui, uma órbita circular de raio R com velocidade escalar v em torno de um planeta de massa M, designado por Gzão, a constante gravitacional. A massa do planeta pode ser dada por... Ó, gente, eu vou falar para vocês, eu vou até, deixa eu fechar aqui. Vou até roubar o meu desenho aqui, deixa eu ver se dá para pegar esse aqui. Eu vou pegar esse desenho aqui, porque não vou ficar desenhando toda hora, né? Opa! Aqui, Ctrl+C, pronto. Vamos pra cá. Vamos usar o mesmo desenho aqui, porque não vou vencer ficar desenhando toda hora. Bom, mesma situação, né? Só que agora, a única coisa que você tem que arrumar aqui é que o raio não é 2R, né? O raio de órbita é R. R que nesse caso não é o raio do planeta. R que é o raio da órbita, tá bom? Bom, vou aplicar exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. A força resultante centrípeta é mv² sobre o raio. Eu vou chamar esse objeto de massa 2 e esse aqui, não, de mzinho, e aqui de mzão, que é o planeta, que é o que está na resposta. A força resultante centrípeta, que força que é essa que puxa para baixo? É a força gravitacional, né? Eu posso colocar a equação zona, Gzão, mzão, dividir pelo raio da órbita ao quadrado, né? R ao quadrado, que é igual a mv² dividido pelo raio da órbita. Bom, mzinho com mzinho cai fora. Esse quadrado cai fora porque eu vou tirar o r do outro lado, né? R ao quadrado é r vezes r. Então, de um lado eu tinha 2 r's, tirei um dos r's e tirei o r do outro lado. Ele quer saber a massa do planeta, o mzão. Então, o mzão vai ficar aqui, o v² fica aqui e o r sobe multiplicando. Dividido pela constante gravitacional. E acabou o exercício. Só. É só fazer análise matemática das forças aqui. Então, vai ficar v² sobre v² dividido por Gzão. v² dividido por Gzão. Não sei se dá para ver bem aí na gravação, mas tá aí o exercício, tá? As alternativas. Beleza? Eu acho que agora é o último de gravitação. Tá? Lembrando que o nosso provost tem 2 questões só de gravitação, o resto do trabalho e potência. Vamos lá para o último aqui, que é o maiorzinho deles. 14 da Federal de Santa Catarina. Um satélite artificial de massa mzinho descreve uma órbita circular de raio Rão em torno da Terra com velocidade orbital v, de valor constante, conforme apresentado esquematicamente na figura. Desprezando-se as interações da Terra e do satélite contra os corpos, desprezando-se interações da satélite... Oh, meu Deus! Desprezando-se interações da Terra e do satélite com os outros corpos. Considerando a Terra como referencial na situação descrita, assinale as proposições corretas. Bom, vamos lá. Primeiro, o satélite sofre a ação de uma força gravitacional exercida pela Terra, de módulo igual Gzão, mzão, mzinho sobre r², onde G é a constante gravitacional e m é a massa da Terra? Sim, essa é a lei da gravitação universal, essa é a força gravitacional que ele está sentindo. 2. Para um observador na Terra, o satélite não possui aceleração. Tá? Vamos dar uma olhada aqui.
descreve uma órbita circular, o satélite artificial está aqui, ele não fala que esse satélite é geoestacionário, tá? O que seria o satélite geoestacionário? Aquele satélite que em relação ao solo está na mesma posição. Ou seja, você estaria vendo, se você estivesse aqui, você viria sempre o satélite na sua cabeça. Se fosse um satélite geoestacionário, a gente poderia falar que quem está olhando de baixo vê ele parado. Se você vê ele parado, não vê aceleração nenhuma, né? Ele não possuiria aceleração, tá? Para o observador na Terra. Mas ele não fala disso, então nós temos que descartar essa. Tá? Porque o satélite ele pode estar com uma órbita maior, uma velocidade maior, dá voltas ao redor da Terra. Tá? 4. A força centrípeta sobre o satélite é igual à força gravitacional que a Terra exerce sobre ele? Sim. Foi isso que a gente fez nos outros exercícios todos para resolver. 8. A força exercida pelo satélite sobre a Terra tem intensidade menor do que a Terra sobre o satélite. Eu vou parar aqui. Ação e reação. Se a Terra puxa o satélite puxa a Terra com a mesma força. Então, essa aqui está descartada. 16. A aceleração resultante sobre o satélite independe da sua massa e é igual a Gzão, mzão sobre r quadrado, onde g é constante e m é a massa da Terra. Sim, e foi isso que eu fiz no primeiro exercício. No primeiro exercício desse vídeo, eu mostrei para vocês da onde que vem a equaçãozinha da gravitação, da aceleração da gravidade. E a massa do planeta some do que está em órbita, tá? Então, verdadeira. 32. A aceleração resultante sobre o satélite tem a mesma direção e o sentido da força gravitacional. A única força que está agindo sobre o satélite é a gravitacional. Então, para onde tiver a força, está a aceleração. No caso, vai ser aqui centrípeta, né, apontando para o centro. Então, verdadeira. Faz a soma aí e vê quanto que deu. Beleza? Vou dividir os vídeos para ficar mais organizado. Então, esse primeiro vai ficar só com os exercícios de gravitação. Tá? O outro com a parte de trabalho e energia, que tem mais exercício, mas eu acho que é um pouquinho mais rápido. Beleza? Então, gente, até o próximo vídeo. Falou!